Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Você já sabe, é um canal sem canalice nem oportunismo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma coluna que foi escrita no jornal Estado de Minas, né, por uma jornalista negra, a Etienne, e na minha opinião, infelizmente, de uma maneira infeliz, carregado de ódio, carregado de preconceito, inclusive por conta da forma como ela escreveu essa matéria. Muita gente já está querendo dizer que existe sim o racismo reverso. Eu vou fazer com vocês o seguinte, eu vou ler o que a Etienne escreveu e a gente vai juntos analisar. Etienne fez uma coluna sobre o Walter Salles Jr. Quem não está associando o nome à pessoa, o Walter Salles Jr., ele é um cineasta, inclusive é o diretor do famigerado I'm Still Here, né? Ainda estou aqui. Mas Walter Salles Jr., ele já produziu, por exemplo, o conhecidíssimo também Cidade de Deus, foi diretor do Central do Brasil e é um bilionário. O Walter é um diretor conhecido mundialmente, um cara culto, fala outros idiomas. Já tive a oportunidade de vê-lo conversando em outros idiomas, sem sotaque. O Walter que, inclusive, se a gente for ver hoje naquilo que está, inclusive na lista da Forbes, é dos cineastas, dos diretores mais ricos do planeta. Inclusive, ele é o segundo mais rico, ficando na frente do próprio Tyler, isso, do Tyler Perry, e também do próprio Steve Spielberg. Salles Jr. é herdeiro do Itaú. Sim, o pai dele cofundou o Itaú Unibank, que depois se juntou com o Itaú, e ele também é herdeiro da Sociedade Brasileira de Metalurgia e Metalúrgica, que é líder global na extração do nióbio. Por que eu quis fazer essa breve apresentação de Salles Jr.? Para que você entenda um pouco o contexto do Salles Jr., do que a Etienne escreveu e do que eu também vou analisar aqui. Vamos lá. A Etienne Martins, eu imprimi aqui a coluna que ela escreveu no Estado de Minas para nós lermos juntos. Etienne Martins, jornalista, pesquisadora das relações étnico-raciais e doutoranda em comunicação e cultura na UFRJ. O título da matéria da Etienne é o seguinte: por que 22 anos de ditadura incomodam mais do que 388 anos de escravidão? Ela faz essa pergunta como se ela estivesse fazendo uma pergunta retórica, né? E assim ela começa a matéria dela com esse título. Daí ela fala: quando eu olho para o rosto do Walter Salles Jr., eu enxergo a descendência dos que torturaram, estupraram, açoitaram, mantiveram em cárceres os meus ascendentes. Logo após, ela bota essa foto aqui do Walter Salles Jr. Presta atenção nessa foto aqui, porque a matéria dela é em cima dessa foto. Na sequência, ela diz: antes de ler esse artigo, eu peço por gentileza que volte na foto e repare bem o rosto que ilustra o artigo desta semana. Atenha-se a cada detalhe, cada traço fenotípico, as texturas, as cores, e só então dê continuidade a essa leitura. Pode voltar na foto com calma, sem problemas, eu aguardo. Ela já começa com um tom meio sombrio, num tom tipo assim: se você não olhou na foto, se a foto não te despertou nada controverso, digamos assim, não precisa você continuar a leitura não, viu? Olha para a foto. Depois de você olhar o rosto que está ilustrado aqui na matéria, você continua lendo. Aí ela fala: então,
certa vez eu li que o rosto é privilégio do ser humano. Faz sentido, já que o valor atribuído ao rosto na nossa sociedade está muito bem ilustrado pela foto na nossa carteira de identidade, o popular RG. Identidade é aquele documento que carregamos conosco para provarmos perante a lei o nosso bom comportamento, que reúne o nome, filiação, a digital e a foto do rosto. Ela escreve como se a gente não soubesse o que é uma identidade. Parece um adolescente que ainda está pueril, né, escrevendo uma coluna. Aí ela segue. Muito antes dessa era de reconhecimento facial digital, que leva vários dos nossos a serem presos equivocadamente, o rosto por si só já era suficiente para confirmar a identidade. O rosto traduz sobre a forma viva e enigmática o caráter absoluto de uma diferença, apesar de ser ínfima e individual. Ele é o lugar originário em que a existência do ser humano adquire sentido. Uma das violências simbólicas implementadas pelo sistema racista, ela está dizendo que o sistema racista que implementou essa violência simbólica, em negar o rosto do outro, atribuindo a nós, o outro, uma fuça, uma cara e não um rosto, repetidas vezes nos animalizando. O ódio a nós nos coloca em um lugar de desfiguração e a dignidade de ter um rosto nos é negada, já que o rosto é um lugar mais humano de uma pessoa. Mas qual é a humanidade transmitida por esse rosto que eu pedi para você botar reparo? Me conta, o que esse rosto te transmite quando você olha para ele? Eu confesso que quando eu comecei a ler essa matéria, logo no início me trouxe um desconforto. Mas essa parte especificamente me deu o entendimento do que estaria por vir no decorrer da escrita dela. Ora, a Etienne, quando ela traz essa questão que o sistema racista consiste em negar o rosto do outro, ela já está se colocando como outro, uma vez que ela é negra. Aí ela fala assim, que o negro no sistema racista não tem rosto, tem uma fuça, uma cara, diz ela. E que muitas vezes a gente, nós negros, somos animalizados, porque ela diz uma fuça, uma cara, um não rosto, como se nós pretos não tivéssemos rostos, repetidas vezes nos animalizando. Ora, isso me incomoda porque é a própria Etienne que está supostamente reforçando o que o sistema racista faz. Ela está não só implementando, mas reverberando aquilo que ela supostamente deveria ou diz combater. Olha enquanto isso é perturbador. Aí ela diz que ódio nos coloca nesse lugar de dignidade, de ter um rosto que nos é negado. Quem nos nega ter um rosto? Eu tenho meu rosto, sou uma mulher negra e ninguém, inclusive nem a sociedade, vai invalidar o meu rosto. Não tem nem o que eu discutir isso. É claro que a gente sabe que o racismo é um sistema de poder e também de uma repressão histórica. Todavia, a gente precisa entender que nós não estamos mais há 400 anos atrás e que nós precisamos ter sabedoria para a gente enfrentar o racismo de hoje em dia com o pé no chão, sem discurso de ódio nem odiento, até porque eu tenho repetido aqui que mulheres, independente delas serem brancas, negras, gordas, magras,
Aqui no Brasil, elas votaram pela primeira vez em 1932, só as devidamente autorizadas pelos seus respectivos maridos. As viúvas, as solteiras, não votavam. Então, o que a gente galgou de direitos hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado para que esse ódio, essa desinteligência que tenta sempre nos dividir entre nós contra eles de maneira polarizada e tóxica, não contamine e nem invalide essas conquistas. E isso me incomoda num ponto muito particular por conta disso. Conquistas, principalmente as conquistas sociais, elas são galgadas de acordo com a sociedade. Então, não faz sentido que a gente perpetue um ódio por uma raça ou por um grupo específico, se a gente, inclusive, está num grupo minorizado e que historicamente recebeu ou recebe ódio. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, esse equilíbrio, para a gente não estar fazendo a mesma coisa que a gente critica. Ou seja, chega naquela linha, naquela questão de, o sonho do oprimido é ser opressor? Pronto, vamos lá. E ela fala, qual é a humanidade transmitida por esse rosto? Me conta. O que esse rosto transmite quando você olha para ele? Ou seja, ela está induzindo o leitor a ter algum ódio por esse rosto branco que está na tela. Porque se ela diz que supostamente o grupo, o negro, é invalidado de ter um rosto, já que ele tem um não rosto, e que o negro tem uma fuça, uma cara, supostamente ela agora está criticando e direcionando um ódio por um rosto que é de um ser humano que até o momento a gente não viu com nenhuma atitude racista, e ainda que tivesse uma atitude racista, eu acho que a gente combate o racismo com sabedoria, com leis e não com o ódio. Mas vamos lá. Ela diz, se esse rosto lhe for familiar, muito provavelmente você irá atrelar a ele um currículo de um dos diretores de cinema mais ricos do mundo, que foi o que eu falei para vocês sobre o Sally Júnior. Um homem sensível que dirigiu, patrocinou o longa-metragem que está fazendo todo brasileiro ter orgulho do cinema nacional, com a obra Ainda Estou Aqui. Inclusive, eu vou abrir um adendo aqui, que muita gente que fica utilizando tudo para fazer política, que está dizendo que Ainda Estou Aqui utilizou a verba da Lei Rouanet, não utilizou a verba da Lei Rouanet. Inclusive, foi o próprio Sally Júnior que praticamente bancou toda a questão financeira do filme. Se não lhe era familiar, porque agora eu espero que seja, claro, porque ela já está trazendo esse ódio, essa foto para que desperte ódio nos negros, espero que seja, muito provavelmente você enxergou um senhor de terceira idade, cabelos lisos e grisalho, magro, branco, de traços finos, bem finos, perceptivamente descendentes de europeu. Repare que quem está descrevendo esses traços do Sally Júnior como traços finos é a própria Etienne. É ela que está olhando para o Salles e falar, esses traços seus são finos. Será que ela não está colocando ela, Etienne, com traços que não são finos? É ela que está falando isso. Olha, esse rosto é diferente do meu, porque a vida inteira me falaram que eu tenho fuça, que eu tenho uma cara. Então, se esse rosto ele tem traços finos, muitos finos, então, por óbvio, ela está dizendo que os negros não têm traços finos. Palavras da própria Etienne. Assim como no RG, o sujeito que ilustra essa foto tem nome. Agora, é engraçado que ela diz que o negro, supostamente nesse sistema opressor racista, não tem nem rosto, mas ele está chamando o Sally Júnior de sujeito. O sujeito é tipo o meliante, o indivíduo.
que ilustra essa foto, tem nome, sobrenome e ascendência. Quando eu olho para o rosto do Walter Salles Jr., eu enxergo a descendência dos que torturaram, estupraram, açoitaram, mantiveram em cárcere meus ascendentes. Olha, é muito complicado porque a galera parece que não tá com domínio próprio, parece que não discerne. A partir do momento que ela faz esse tipo de julgamento, ela abre precedentes para que um branco fale assim, quando eu olho o rosto desse negro, eu enxergo pobre, inculto e outras coisas que é atrelado ao povo preto. Vocês entendem? Ou agora o preto tem salvo-conduto para falar o que quer ofender a honra de uma pessoa por ser branca. Salles Júnior nasceu branco e daí ele é responsável pela ascendência dele e ele tem que ser olhado com ódio porque a ascendência dele era dono de escravo. Enfim, é isso que a Etienne está falando, ao mesmo tempo que ela se coloca no lugar, na minha opinião, de preconceito. Nem vou falar aqui sobre a questão do racismo reverso ou não, porque eu sei que muita gente que não tem sabedoria e entendimento vai levar por outro canto. A minha questão aqui é questão de humanidade, é questão de posicionamento e principalmente da gente estar criticando ou se colocar a criticar algo que a gente está fazendo exatamente no momento que a gente está fazendo essas críticas. Pronto. A vida inteira eu escutei que, por eu ser negra, descendente de africanos, eu era descendente de escravo. E eu olhar essa foto, encarro um descendente de escravocado. Eu acho que ela está precisando de terapia, ou orar mais, ou falar com Deus. Porque a partir do momento que ela começa uma coluna, uma matéria com a pergunta: por que 22 anos de ditadura incomodam mais de que 388 anos de escravidão? A gente entende que ela vai trazer dados, algo exterior a ela enquanto persona, na subjetividade dela, e que ela vai trazer fatos históricos e outras situações para que ela apresente isso ao público. Mas não, é a dor dela pessoal que ela está mostrando nesse texto. É a dor dela de que ela escutou a vida inteira que ela é descendente de africanos e descendentes de escravos. Aí ela acha que está no direito de chamar Salles Júnior de descendente de escravocrata. Vocês estão entendendo? É meio que contraditório. E agora, como aqui no meu canal é análise e é de opinião, eu não sei onde dói no negro, e eu sou negra, ser chamado de descendente de africano. A gente não é afrodescendente? Ou não? A gente é afrodescendente. E descendente de escravos. Eu, sinceramente, cada um tem sua dor e cada um lida com uma forma. Eu acho que às vezes é o próprio negro, é a própria mentalidade de muitos negros, o mindset que tem que ser ajustado, se não mudado. Porque eu sou descendente de africanos. Onde isso vai me doer? Onde vai me doer? Se alguém me falar que eu sou descendente de escravos, onde que isso, que dor é essa que eu sinto? Onde supostamente é o próprio negro renegando a sua ascendência, os seus ancestrais, o seu antepassado. É ele negro tendo vergonha da ascendência dele. Vocês entendem onde isso tem várias camadas de dores e de entendimentos que às vezes, na minha opinião, está num lugar muito de se colocar como subserviente do que exatamente falar sobre o problema, a questão do racismo e principalmente o quanto o racismo de 400 anos atrás não é mesmo que hoje. Não é verdade? Mas sigamos. Um herdeiro direto da desgraça a qual meu povo foi submetido por 388 anos, que elabora minuciosamente uma obra buscando comover o mundo com uma dor que durou 22 anos. Ora, me parece aqui um lugar de dor dela e ela querendo dizer assim:
Ele é o herdeiro dessa desgraça que o povo negro foi submetido, mas ao mesmo tempo que ela fala isso, ela fala assim que o Salles Júnior elaborou uma obra buscando comover o mundo com uma dor de 22 anos, como quem diz, ué, por que o Salles Júnior não fez uma obra com uma dor de 388 anos e ele fez de 22 anos? Vocês estão entendendo? É ela falando para o Salles Júnior que obra ele tinha que dirigir, que obra ele teria que fazer, sendo que a gente está num país democrático, que cada um escolhe como vai, escrever ou dirigir um filme, e que principalmente, se a gente olhar essa conduta da própria Etienne, se o Salles Júnior tivesse feito um filme sobre a escravidão, iam falar o quê? Talvez ela falasse, ué, nem é negro. Cadê um diretor negro? O que um diretor branco, herdeiro de escravocatas, está fazendo um filme sobre a escravidão? Vocês estão entendendo onde isso é um lugar perturbador e principalmente de muito ódio, da não compreensão de que os tempos mudaram e que o racismo existe. Eu não estou negando o racismo, mas que a gente precisa enfrentá-lo com sabedoria, com inteligência, sem ódio no coração, e principalmente que a gente não se coloque como racista. Não falem com relação ao racismo reverso, que não vou entrar nessa seara, porque a partir do momento que ela quer ou não quer aceitar a sua descendência e isso a incomoda, ela está sendo racista com ela mesma, porque ela que está negando a ascendência dela. Vamos lá. Aí, não só busca, como consegue fazer com que 2 décadas doam mais no imaginário popular do que quase 4 décadas. Gente, de onde ela tirou isso? De onde ela tirou isso? Que esse filme faz com que a gente, no imaginário, sinta mais dor do que aconteceu na ditadura, do que aconteceu com a escravidão. Onde ela tirou isso? É porque o momento é mais propício, talvez, no entendimento do Salles Júnior, para fazer um filme desse, pela questão da democracia, de muita gente, inclusive, não sabia nem quem era Rubens Paiva. Tem gente que não sabe o que foi o AI-5, tem gente que não entende que houve uma ditadura no Brasil. Então, talvez foi mais nesse contexto, mas ela leva para o outro lado, de nós contra eles, toxicamente. Ela fala, sabe por quê? Porque o rosto de uma parcela que sofreu por 2 décadas parece com o rosto dele. Sabe por quê? Vou repetir. Porque o rosto de uma parcela que sofreu por quase 2 décadas parece com o rosto dele. Tanto que é a história de rostos parecidos com ele que ele coloca como protagonistas humanizados em sua obra. Vamos ver de novo. Acho que ela cometeu um erro aqui, ou senão eu não li direito. Sabe por quê? Porque o rosto de uma parcela que sofreu por 2 décadas parece com o rosto dele. Acho que ela quis falar, não parece com o rosto dele. A parcela que sofreu... agora entendi. Ela tá falando que essa galera que sofreu por 2 décadas, ou seja, sofreu lá com a ditadura, com esses 22 anos, ela tá falando... Os rostos são iguais ao do Salles Júnior. É por isso que a história é contada com rostos daqueles que parecem com o Salles Júnior. Por exemplo, a mulher do Rubens Paiva, o próprio Rubens Paiva. Então, ela está dizendo assim, não, eles parecem com o Salles Júnior, por isso que ele os representou e os protagonistas são humanizados em sua obra. Mas, gente... Enfim, aí você pensa, mas onde houve desumanização, por exemplo, de um negro, quando, por exemplo, o Salles Júnior fez Cidade de Deus? Não foi uma realidade que foi retratada ali? Mas voltando aos rostos, ela quer voltar aos rostos porque a questão dela são os rostos. Eu olho para o rosto bem cuidado dele e vejo nitidamente... Quantas pessoas com rostos parecidos com o meu morreram?
Olhem que ela que tá falando que o rosto do Celis Júnior é bem cuidado e dela não, e nem daqueles que se pareciam com ela que morreram. É ela que está se colocando nesse lugar. É ela, a Etienne, que está se colocando nesse lugar. Aí ele fala como que morreram, fazendo a travessia de 2 oceanos dentro de um navio escuro, onde dormiam, acordavam e se alimentavam em meio às fezes, urinas e moscas verejeiras, acorrentados uns aos outros durante meses e meses. No fundo dos olhos dele, ou seja, no fundo dos olhos do Celis Júnior, eu enxergo aqueles e aquelas que foram forçados a desistir da vida depois de verem seus filhos serem vendidos como se vende um saco de café no mercado. Olha, de verdade, é de um nível assim. Ela vê o Celis Júnior de maneira desumanizada. Humanização que ela pede, inclusive, para ela e para o povo preto. Mas ela vê nos olhos do Celis Júnior, não sei como ela tá conseguindo ver isso, os rostos daquela que ela sequer conheceu. Mas ela faz essa metáfora para culpar, para botar a culpa e o peso dos que morreram nos navios ou de outras formas, sendo pretos, na conta e nas costas do Celis Júnior. Eu vejo isso no rosto dele porque ele carrega o sangue de quem legalmente torturou, estuprou mulheres com seus rostos parecidos com os meus. Nas senzalas da Casa Grande, onde elas sequer podiam gritar, porque poderiam até escutar, mas ninguém iria salvá-las. É de um lugar de dor dela que ela precisa se curar, porque e isso tem se tornado ódio, porque da forma que ela tá colocando para fora, de verdade, eu até, com muito cuidado aqui, eu fico imaginando uma pesquisadora, alguém que estuda essa questão étnico-racial, precisa ter muito claramente a evolução histórica, precisa muito avaliar os tempos e entender que a história é importante que a gente conheça, porque um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, mas um povo que conhece a sua história e não tem compreensão e não ter compreensão da sua história também está condenada a repeti-la. Que não adianta conhecer a história e não ter a compreensão da história, porque ó, o que me parece, a Etienne não tem a compreensão do que foi a escravidão. Ela quer culpar um grupo específico, os brancos, por tudo que aconteceu com os negros. É isso que ela está fazendo, culpando os brancos por tudo que aconteceu com os negros e independente do tempo, quando for, os brancos têm que ser condenados e olhados como escravocratas. Gente, é complicada essa questão, porque eu conheço muita gente branca que é aliada na luta antirracista, eu conheço muita gente negra que é canalha na luta antirracial. Quando eu trabalhava na SAP Brasil, eu vi muita gente negra entrando na questão antirracial por marketing. Eu ouvi da pessoa me falando, por marketing, tá? Da pessoa falar, não sou mártir. Mas, então eu não vou meter nisso, mas está dando lucro, eu falo, inclusive eu conheço os grandes CEOs das empresas que entraram nisso, elas, mulheres negras, para ter visibilidade, para fazer por marketing. Até porque se colocavam em off como tipo as desbravadoras na questão antirracial no mundo corporativo. Então a gente tem que ter cuidado, e eu não canso de repetir, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, enquanto foi conveniente, eles nunca levantaram a bandeira antirracial. Enquanto casal negro com privilégios da Globo, eles nunca tocaram nesse assunto. Eu acho que eles nem se entendiam como negros. Fazer igual o Neymar, quando a galera jogou banana, falou, te chamou de negro, foi racismo. Ele falou, não, até porque eu nem sou negro, não é mesmo? Então eu acho que Thaís e Lázaro sequer se enxergavam como negros, porque
A gente não sabe. E eu vi muito Fernanda Lima e muita gente lá atrás aliado e engajado verdadeiramente nessa luta de que Thaís e Lázaro, quando eles entenderam que virou modinha por marketing, eles viraram baluarte, escrevendo livrozinho e coisa. A mim, não me representam, nunca me representaram, porque para mim não é canalice nem oportunismo. Ou você defende a pauta ou a luta, ou você escolhe que você é inerte e tá tudo bem, ninguém é obrigado a ser ativista. Eu acho que às vezes as pessoas cometem um pouco erro nesse sentido. Eu sou negra, eu represento todos os negros? Eu tenho lá uma procuração para falar para os negros? Eu falo por mim. Então a galera tem muito isso, sabe? Eu represento as mulheres. Você representa quando a pessoa vota e você tem um cargo eletivo e você vai representar o grupo que te deu aquele voto de confiança. Até lá, a gente não pode se colocar como representante de nada, mesmo sendo pesquisador e não sei o quê. Agora, pesquisador também, na minha opinião, tem que fazer estudo objetivo. A sua subjetividade, em algum momento específico, tem que vir à tona. Mas trazer a sua dor numa matéria em que a pergunta é por que 22 anos de ditadura doeram tanto do que 388 de escravidão, me parece muito mais algo pessoal do que uma pesquisa objetiva. Mas sigamos. Ela diz, quando eu olho as características desse rosto, eu sou obrigada a engolir em seco, misericórdia, porque ele tem um exercício, porque ele tem um exército voluntário para defendê-lo. Gente, que loucura! O exército voluntário para defender o rosto, mas o rosto que ela está atacando. Eu não duvido que agora sim haja um exército voluntário para defender esse rosto, porque o rosto que ela atacou, como ela bem disse, existem muitos iguais a esses. Da mesma forma que se o inverso acontecesse, que se o Celes Júnior ou um outro homem na sua posição, no seu fenótipo e nos seus privilégios fizessem o contrário, teriam muitos outros rostos para também vir a defender, ou para defender, não é verdade? Um voluntariado feroz que segue ignorando o trauma coletivo provocado por quem tem um rosto parecido com o dele. Desculpa, eu sou mulher negra, eu sou descendente de africanos, eu não tenho esse trauma, muito pelo contrário, eu acho que falta às vezes muito a gente, o povo negro se humanizar, às vezes eles que se desumanizam, ao ponto de outro falar, cabelo ruim, de doer para não dormir à noite, de outro falar nariz achatado, ou de primata, de não dormir à noite, sabe, umas coisas assim, de um trauma. Gente, trauma está no tronco, receber chibatadas e chicotadas. Pelo amor de Deus, eu acho que às vezes falta amor próprio, falta entendimento do que é a gente como ser humano. Às vezes eu sinto isso, o negro se coloca e se desumaniza, e se coloca como inferior. Eu não sou uma negra superior, mas eu não tenho esse trauma. Eu não tenho esse trauma, ai meu Deus, que dor, que não sei o que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei que eu tenho a minha dor, o outro tem a sua dor, mas a partir do momento que ela publica isso, me dá também possibilidade e oportunidade de dar a minha opinião, até porque meu canal é sobre isso. Dessa imensa parcela da população brasileira que tem um rosto parecido com o meu. Um trauma coletivo que deixa como herança as desigualdades sociais, o genocídio, a necropolítica, o racismo que existem nos extermina. Eu, sinceramente, eu acho que as desigualdades sociais, claro, para mim tem sem origem lá na escravidão, até porque eu não canso de repetir. No vídeo, inclusive, que eu fiz no Dia da Consciência Negra, na live, eu e o Dom, a gente falou sobre isso. E se alguém quiser assistir o vídeo, é só clicar nesse link. Mas, assim, eu, na minha opinião, sinceramente,
Muito embora, como eu estava dizendo, eu acho que houve sim, a partir dali, um início dessa desigualdade social, porque quando o negro ele recebe a sua euforia, a sua liberdade física, ele é jogado na sociedade sem uma educação, sem um preparo, sem um tipo de coisa intelectual que lhe tenha sido dado, e colocaram ele à mercê da sua própria sorte. Então, por óbvio, isso foi desvantajoso com relação a um grupo que já tinha privilégio, que tinha acessos. Então, sim, a desigualdade começa aí. Mas 400 anos depois, a gente também tem oportunidades, e essas oportunidades, elas não são um privilégio da elite ou da elite branca. É claro que não é fácil, mas nós precisamos buscar esses acessos, nós precisamos ocupar esses espaços, estudando, buscando conhecimento e principalmente utilizando aquilo que a lei nos dá de permissividade, do que todas as vezes a gente justificar porque nossa ancestralidade foi escravizada, porque existe racismo, mas a gente tem que buscar por onde. Ninguém é reprovado num concurso público porque é preto. Tem que alcançar a nota que o edital diz. Ninguém é inadmitido numa faculdade federal porque é preto. Tem que alcançar a nota de corte para um curso específico. Então, às vezes, a gente também que tem que tomar posse, a gente que tem que ter esse entendimento de pertencimento e buscar, e não ficar toda vez murmurando, reclamando, vivendo como se a gente estivesse vivendo há 400 anos atrás. Então, a gente também tem que ter essa consciência cívica e ocupar esses espaços de cabeça erguida. Pronto, ela continua. Que quando denunciado é deslegitimado e taxado como mimimi e vitimismo. Eu acho assim, racismo não é mimimi e vitimismo, mas muita gente utiliza assim como mimimi e vitimismo. 2021, eu fui palestrar na Secretaria de Educação do meu município e eu fiquei constrangida. Na mesa, um dos palestrantes era um jovem coordenador de um curso numa faculdade privada, ou seja, um jovem negro, na época acho que ele tinha 25 anos, coordenador de um curso numa faculdade, já mostra que ele está estudando, que ele está correndo atrás, né? E que ele está aí por mérito. Quando ele tem a fala dele, ele fala sobre Casa Grande e Senzala. Ele se colocou a fala toda como negro da Senzala, como se ele tivesse atualmente escravizado, numa forma assustadora, num discurso odiento. Eu achei vitimista, porque se um negro, coordenador de um curso de uma faculdade, que tem acessos, que tem inclusive uma questão financeira melhor do que grande parcela da população negra, e em vez de utilizar isso como combustível e ficar mimizando e se vitimizando, porque a polícia me para por conta desse cabelo cheio. Ora, você obrigado a ter o cabelo cheio? Você acha que é por conta disso que a polícia te para? Corte o cabelo. Mas eu sou obrigada a cortar. Mas homem precisa ter cabelo? Não precisa, né? Se quiser, nem a mulher, tô eu aqui, que dirá homem. Ele não é obrigado a ter cabelo afro, grandão, já que ele está dizendo que aquele cabelo faz com que ele seja parado. Se ele assume corretamente a responsabilidade de ter aquele cabelo, que ele não se vitimize por conta daquele cabelo. Eu nunca fui parada pela polícia com esse cabelo curto, com essa pele. Nunca fui parada. Nunca. Se um dia eu for parada, eu vou entender as circunstâncias. Não vou falar, me pararam porque eu sou preta de cabelo curto. Eu acho que às vezes se vitimiza sim. Eu conheço
muito negro que fica falando que não tem espaço, que não sei o quê, mas não estuda, não faz por onde. Gente, eu não sou melhor que ninguém, tá? Mas eu nunca fui preterida numa entrevista de emprego. Na SAP Brasil, eu concorri com quase 2.000 pessoas. Eu fui a selecionada. Era uma vaga para o departamento jurídico, para o legal. Foi minha. Nunca fui preterida. Na Estônia, eu concorri com várias pessoas. Eu fui lá, fui selecionada. Nunca fui preterida por ser negra, por ser chegante ou por ser brasileira naturalizada. É claro que tem uns preconceitozinhos. A galera fala, você nem é daqui, tá tomando vaga de brasileiro. Não. Isso que eu falo, que ninguém tá falando que é proibido um brasileiro nato concorrer àquela vaga, um brasileiro preto concorrer àquela vaga. Então, às vezes, tem sim vitimismo. Racismo não é vitimismo, não é mimimi. Mas tem muito negro que é sim vitimista e usa a causa séria dessa, a pauta pertinente desse, para se vitimizar, usa como de uma forma inclusive egoísta, porque a pauta é maior do que todos nós. Uma estratégia antiga e muito eficiente, em que o racista deixa de ser quem comete o racismo, passa a ser quem o denuncia e fala que ele existe. De verdade, aqui ela está querendo dizer que quando a gente denuncia o racista, parece que a nossa denúncia é deslegitimada e que fica parecendo que o racista não é quem cometeu racismo e quem denunciou o racismo. Para mim não faz muito sentido, porque nunca apareceu nem a nível legal, nem a nível social, de que quem denuncia o racismo é racista. Mas enfim. Pois é, o tempo passa, os anos mudam, as estratégias continuam muito parecidas. Zumbi dos Palmares, por se recuar a ser escravizado, foi morto e teve a cabeça exposta em praça pública para que os negros que ousassem sonhar com a liberdade soubessem do que o rosto branco, com traços finos, cabelos lisos, é capaz quando desafiado. Eu acho isso aqui um pouco de infantilidade, falta de conhecimento, inclusive da natureza humana. Porque a questão de violência e dessas coisas que ela está querendo colocar não é algo só do branco, é do negro, é da natureza humana. Então eu acho muito ela colocar dessa forma, é como se os brancos falaram, tá vendo essa cabeça aí? É claro que teve esse sentido também. Se vocês também quiserem se rebelar, pode acontecer o mesmo. Cada um é cada qual. Eu, por exemplo, eu falo pro meu marido, se for para eu perder meu princípio, aquilo que eu acredito, que me corte a cabeça. Por isso que eu não resido na China, na Coreia do Norte, nem na Venezuela, porque eu acho que para mim não daria, sabe? Então a pessoa colocar dessa forma, de verdade, eu fico incomodada em várias camadas, porque é aquela coisa. Tem, inclusive, me passou na cabeça aqui, o seriado Resident, o cara, um dos protagonistas, ele tem escrito, prefiro a morte à desonra. Eu sou dessas. Eu prefiro a morte à desonra. Não morte autocometida, que isso tá repreendido. Mas eu prefiro a morte à desonra. Então, se a gente acredita, ou se todos aqueles negros acreditassem ou confiassem na sua liberdade, independente do zumbi, eles teriam, né? Agora, também eu entendo, cada um com as suas batalhas, cada um sabe onde a dor aperta, e sim, desde que a humanidade e a humanidade sejam pretos ou brancos, homens ou mulheres, o medo é uma ferramenta de opressão. O medo sempre foi uma ferramenta de opressão. Inclusive, as igrejas usam isso muito bem. Vamos lá. Rosa e Peregrina, as duas últimas pessoas enforcadas na cidade onde eu cresci, também eram pretas e foram condenadas à forca porque reivindicaram os maus tratos da senhora branca. A tática, para ela ver, antes, talvez isso acontecesse, não é verdade? Hoje ninguém é enforcado
é assassinado porque denunciou um racista. Vocês estão vendo o quanto ela não cuida na questão histórica e nos fatos objetivos, e ela fica utilizando uma memória histórica, um facto histórico, para ela se colocar subjetivamente e não objetivamente. A tática hoje é o cancelamento, o ostracismo de quem ousa apontar os rostos dos que herdam ou herdaram fortunas construídas com a desgraça do meu povo. Eu acho que ela tá tipo gente com dor de cotovelo. Deus me livre. Tipo, esse dinheiro, essa fortuna que essa gente branca construiu é do suor do meu povo, me pertence. É isso que ela tá se colocando aqui. É dessa forma que ela tá colocando aqui. É por isso que muitas pessoas fingem não ver e não denunciam o fato de que 22 anos de ditadura são tratados como mais dolorosos do que 388 anos de escravidão. Eu discordo. Eu não acho que as pessoas estão se colocando dessa forma. Eu acho que às vezes falta muito acesso, informação, assim como falta com relação à ditadura, falta também com relação ao racismo, até porque o povo preto por muito tempo reproduziu o racismo. Eu vim para Bahia quase 15 anos atrás, eu escutei famílias próximas do meu esposo, de gente preta, falando que ser preto é ruim, eles mesmos sendo pretos. Não família, tá, gente? Meu sogro, minha sogra, não é isso não, tá, gente? Aos arredores. Falando sobre cabelo ruim, de gente se colocando, inclusive, num lugar de subserviência. Então, que perpetuou e produziu falas e atitudes racistas. Fingem não ver por medo de ficarem desempregados, excluídos do mercado de trabalho, taxados como essencialistas, identitários ou até mesmo radicais. Eu acho que isso acontece mesmo. Tem muito canalha que não se coloca naquilo que pensa, com medo de perder emprego e essas coisas aí. Isso eu acho até que ela está certa, mas eu não acho que para se colocar contra o racismo a gente precisa fazer discurso de ódio. Não acho que precisa de discurso de ódio para a gente se colocar contra o racismo. Mesmo sabendo que radical é o racismo e os efeitos letais que a escravidão deixou em corpos como o meu. Gente, o meu corpo é igual dela. Que efeitos letais deixou? Que efeitos letais? Quando muita gente fala de mimimi, fala de mimimi por isso. Fala de mimimi por isso, porque se é letal, se esses efeitos são letais, então a gente não tem mais chance de recomeçar. Nós negros temos que viver presos no passado e cobrar essa dívida histórica e não fazer nossa história, não ter protagonismo e não ocupar os espaços e ficar sempre no nosso contra eles. Se é letal, acabou para os negros? Ai, meu Deus, pare! Não. Continuando. O interessante é que somos induzidos a nos envergonhar da nossa origem. Falou a mulher que se coloca como uma pessoa que tem vergonha da sua origem. É ela que coloca os traços finos e não sei o quê, e coloca os traços, se a gente utilizar o antônimo do fino, né? Ele aqui coloca os traços grotescos nos negros. Mas ela que diz que o interessante é que nós somos induzidos a nos envergonhar da nossa origem. Falou a mulher que tem vergonha de ser chamada descendente de africano, enquanto quem tem os rostos parecidos com o dele, nem mais ela o denomina, o dele, queimam os documentos que comprovam o maior crime da humanidade e se exibem orgulhosos de suas fortunas e sucesso mundo afora. Meu Deus, gente. Ainda estou aqui mantendo a minha capacidade de indignação. Ela faz um trocadilho, né, com o filme. Ainda estou aqui. Ela repete, ainda estou aqui para lembrar de que não tem como esquecer que continuamos desviando da morte precoce de 24 em 24 minutos. Ainda estou aqui com muitas iguais a mim na base da pirâmide social, estudando e trabalhando e não desistindo depois do
centésimo currículo entregue não aceito por não preencher o requisito da boa aparência. Enfim, é aquela. Muitos negros se colocam nesse lugar. A empresa vai deixar de dar espaço para uma pessoa competente por conta da cor da pele? Talvez. Mas isso vai te limitar? A vida da gente depende de trabalhar nas outras empresas. Não tem concurso público para a gente mostrar, inclusive, provar nossa capacidade de entrar e trabalhar na hora que a gente quiser. Não há impedimento para a gente empreender, para a gente ser autônomo. Não há impedimento. Ou a gente só pode trabalhar para os outros. Isso de só poder trabalhar para os outros me parece muito mais uma postura de repetição de escravidão do que o contrário. Ou sou obrigada a trabalhar para os outros. Se eu acredito que não estão recebendo meu currículo por conta da minha aparência, eu estudo e passo num concurso público. Em que suposta aparência que eu acredito que me prejudica, não vai mais me prejudicar, porque não vai ser um item a ser avaliado. Não é verdade? Vamos lá. Ainda estou... Pronto, boa aparência. Ainda estou aqui como as minhas mais velhas, cultuando nossos orixás, não sei o que é isso, não vou entrar no mérito, cantando e gingando a nossa capoeira e o nosso samba de roda. Então siga feliz fazendo isso, ô Etienne. Pelo amor de Deus, se liberte do ódio, faça a sua história, entregue o seu currículo. Não é dessa forma, não. Eu sei que dói. Eu também entreguei muito currículo quando eu cheguei aqui, de gente não querendo dar espaço para estrangeiro. E na época era estrangeiro residente. Mas depois você entende, a galera nem te conhece, vai te dar oportunidade, sabe? E fica até... Tem gente que não sabia nem o que era um RNE. Aí eu entendi, peraí, vou me naturalizar, vou fazer concurso público, depois de naturalizar, eu busco oportunidades melhores. Então, pelo amor de Deus, não vamos colocar as coisas também como se fosse de uma forma... demonizando qualquer situação e colocando que é por conta do racismo. Ainda estou aqui assistindo a primeira geração das famílias negras adentraram os cursos universitários. Aí, assim como 1 milhão de pessoas assistiram a Ana Beatriz Bezerra, que viralizou outro dia nas redes sociais, ou contar para a mãe, Eliane Maria dos Santos, vendedora ambulante, que foi aprovada em 8º lugar em medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa! Ela trazendo isso, vamos lá. A Ana Beatriz, todo mundo viu isso mesmo, que ela colocou média aqui, e a mãe estava chegando com carinho. Foi uma cena bem bonita mesmo. Ela não fez Enem? Essa menina negra? Gente, Enem existe, se não me falha a memória, há 20 anos. E tem várias formas de ingressar. SISU, ProUni, FIES. Tem várias formas de ingresso. Aí eu te falo, eu tô falando que é fácil pro povo negro? Não. Mas se a gente tem entendimento disso e tem entendimento do que aconteceu lá na história, o que nossa ancestralidade passou, o fazer diferente é isso. É mostrar a nossa intelectualidade, a nossa força, o nosso discernimento, a nossa inteligência, ocupando os espaços igual a Ana Beatriz, igual a Aradi, minha filha, igual eu ocupo esses espaços. E não o contrário. Ou a Ana Beatriz só podia candidatar em 2025. Cadê as Anas Beatriz do Brasil? Onde elas estão? Porque não foi fácil para Ana Beatriz, da mesma forma que não foi fácil para minha filha, que nem nasceu aqui e também estuda numa federal. É isso que a gente tem que entender, colocar os fatos históricos de uma maneira objetiva e entender que os tempos são outros. Nós temos ações afirmativas para a gente entrar na faculdade, que é cota, mas por lei. E não há demérito nisso. Cadê esse povo ocupando espaço? Não há proibição, gente. Não há proibição. E ela mesma se contradiz aqui quando ela fala sobre isso. Isso reverberou tanto. Por quê? Porque a menina é negra? Na minha opinião, não. Porque ela é pobre. Porque muito pobre se
se compadece. Agora, por ser negra e pobre, claro, a galera fala, tá vendo? A Ana Beatriz chegou lá, eu também posso chegar. É isso que a gente tem que empoderar nosso povo. É isso que a gente tem que mostrar para nossa gente. Que a história faz parte e a gente precisa conhecê-la para a gente se recolocar agora. Para a gente se colocar de cabeça erguida, para a gente ocupar os espaços, porque antes a nossa ancestralidade não tinha como entrar na faculdade, não tinha acessos. Hoje nós temos acessos, hoje nós temos formas. E não dá para a gente começar a posicionar como se a gente estivesse há 400 anos atrás. Não, a gente tem que se posicionar como o povo negro do ano que a gente se encontra. E não dá para esquecer o passado, mas também não dá para viver preso no passado. Para quem ainda não entendeu, ou seja, ela também se coloca como supra-sumo do entendimento. Essa não é uma crítica ao filme indicado ao Oscar. Outro ponto, eu achei o time errado, porque no momento que todo mundo está falando sobre o filme, ainda estou aqui, que ela bem pontuou, trouxe muito orgulho pra gente enquanto país, não é um time agora ela pegar o diretor desse filme que ela tá querendo esculhambar por ser um homem branco. Não faz nem sentido, porque ela utilizou o facto do filme tratar a ditadura, que supostamente para ela são só 22 anos, do que ter tratado, por exemplo, sobre a escravidão. Ela pegou o time errado para fazer crítica ao diretor do filme, que na minha opinião, mesmo que não fosse agora, não caberia crítica, porque ela está criticando ele por ser branco. É só por ser branco que ela está criticando. Porque eu faço a pergunta, se o Salles Júnior fosse um homem negro, como que Etienne escreveria essa coluna? Como? Ela estaria dizendo que um homem negro, em vez de estar falando sobre racismo, estava falando sobre ditadura? Porque aí está invalidando a ditadura, ou porque senão ele invalidou o racismo, pelo amor de Deus. Ela fala, para quem ainda não entendeu, repetindo, né? Essa não é uma crítica ao filme indicado ao Oscar. Até porque não tenho como criticar uma obra que eu não assisti. Aí você pensa, ué, mas ela não está criticando um escravocrata que ela não viu? Ou ela não está falando que o Salles Júnior é descendente dos escravocratas, ela que não conheceu aqueles escravocratas, e também o Salles Júnior não é um escravocrata, mas ela está criticando algo que ela também não assistiu, ela não viveu aquilo, mas ela criticou. Não assisti porque não é justo com meus ancestrais. Gente, que bobagem. Eu acho que ela fala isso, que não tem como criticar algo que ela não assistiu, para dar uma desdenhada mesmo, sabe? Não é justo com meus ancestrais que foram escravizados pelos ascendentes desse diretor, que eu colabore conscientemente e voluntariamente. O correto seria que eu colabore consciente e voluntariamente. Essas pesquisadoras de hoje em dia, só por Deus. Conscientemente e voluntariamente com o lucro. Gente, como se Salles Júnior fez esse filme visando um lucro? É de uma discrepância, é de um ódio que parece que cegoa. Essa é só uma breve reflexão sobre o tamanho da hipocrisia desse país que idolatra e mantém o status quo da descendência de um povo que cometeu o maior crime da humanidade. Uma reflexão crítica de quem vê somente o rosto de quem foi escravizado em pinturas e muito pouco de quem escravizou, apontando a sua característica escravocrata. Ou seja, ela está querendo direcionar o ódio a supostos escravocratas, porque ninguém faz isso, ela precisa fazer isso, precisa ter essa reflexão crítica. Eu acho que precisa sim ter reflexão crítica, agora não carregado de ódio, não carregado de ódio. Se existiram escravizados, também existiram escravocratas, e a herança se faz presente para ambos os lados. Ora, se a gente seguir essa lógica idiota da Etienne, então ele está dizendo que
os descendentes dos escravocratas continuam escravocratas e os descendentes dos escravos continuam escravos? É isso a conta que ela está fazendo? Eu mesma não. Eu mesma não. Que ela fale por ela. Mas só que ela colocou ela quer colocar todo mundo no meio. Ela tinha que colocar ela, igual várias vezes ela falou dela mesma. Eu vou repetir essa parte. Se existiram escravizados, também existiram escravocratas. E a herança se faz presente para ambos os lados. Herança se faz presente para ambos os lados? Então, peraí. Uma vez descendente de escravo, sempre escravo. Uma vez escravocrata, uma vez descendente de escravocrata até morrer. Etienne. Para finalizar, essa não é uma carta de cobrança, até porque essa dívida é impagável. Gente, se não é carta de cobrança, se essa dívida é impagável, é uma carta de quê? De ódio. Me parece muito mais que isso, uma carta de ódio do que outra coisa. Eu, como uma mulher negra, eu não sou ativista, eu não gosto de nenhum tipo de ativismo, mas eu sempre lutei pelos espaços para negros, mulheres, deficientes. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Mas eu acho que, infelizmente, às vezes a gente perde, inclusive acaba enfraquecendo a luta por conta de posturas de muita gente como a Etienne, que deveria ser aliada nessa luta, nessa pauta. Acaba minando essa luta, porque inclusive muita gente que só tá esperando, que a gente sabe que existem muitos racistas, só tá esperando uma matéria dessa para poder trazer à tona. Tá vendo que eles fazem racismo reverso? Tá vendo que eles querem tomar o que é nosso, que eles não aceitam o passado, que eles querem dizimar os brancos? Isso não ajuda ninguém enquanto sociedade. O Brasil é diverso, nós temos homens, mulheres, negros, brancos, e a gente precisa saber conviver com essas diferenças inclusive que existem na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de se colocar, nas nossas formas de dar risadas. Agora, que a gente não entenda que diferença significa que a gente precisa ter guerras de raças. Na verdade, raça uma só. A gente não precisa nem deve fomentar esse tipo de coisa como a Etienne fez. Eu acho que cada um tem sua dor, como eu falei, mas não é aceitável, isso não é razoável. Se a gente repudia esse ódio, a gente não pode tentar, em nome de uma suposta repressão, devolver o ódio e criar todo tipo de situação inadequada, ofensiva para com uma pessoa por ela ser branca. Não dá, e eu não poderia ficar quieta sem analisar essa situação, até porque o meu canal é sem canalice nem oportunismo, mas cada um também tem sua forma de enxergar o mundo, de entender as coisas. Eu discordei com a forma que ela escreveu essa matéria, com o timing com que ela escreveu essa matéria. Para mim, enfim, acho que ela precisa se reencontrar, recalcular a rota, se curar, tirar todo esse ódio no coração dela e se olhar enquanto uma mulher preta que está ocupando os espaços. Como ela quer ocupar esses espaços? Ela quer ocupar esses espaços com a cabeça, como se tivesse há 400 anos atrás, ou ela quer ocupar esses espaços entendendo que o racismo existiu, ainda existe, mas que nós hoje temos ferramentas, leis que nos dão inclusive respaldos e oportunidades para a gente refazer e mudar nossa história e mudar inclusive a nossa descendência, porque a gente também tem um legado para deixar, assim como Zumbi e muitos outros que vieram antes da gente, Teresa de Banguela, deixaram um legado pra gente. A gente precisa reconstruir para a gente também deixar um legado para as gerações futuras, e não é um legado de ódio, de nós contra eles de maneira tóxica. É isso, vocês já sabem, aqui sem canalice nem oportunismo. Au revoir.